A delação conta que ele recebeu dinheiro do general Braga Neto, vice de Bolsonaro na chapa derrotada nas urnas, para monitorar ilegalmente o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mauro Cid passou os 4 anos do governo Bolsonaro ao lado do ex-presidente. O tenente-coronel acompanhava Bolsonaro em praticamente todos os compromissos. E como tinha acesso privilegiado a muitos dos fatos narrados na investigação, é considerado um ator importante. Na delação, Mauro Cid contou como foram as reuniões do então presidente da República com aliados e representantes da cúpula das Forças Armadas para discutir formas de garantir que Bolsonaro continuasse no cargo e impedir a posse do presidente eleito Lula. Mauro Cid confirmou que o assessor Felipe Martins levou a Bolsonaro a proposta de um decreto golpista que determinava diversas ordens, que prendia todo mundo, e que o ex-presidente recebeu o documento, leu e alterou as ordens, mantendo apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições devido à fraude no pleito. Segundo as investigações, o almirante Garnier Santos, então comandante da Marinha, aceitou participar do plano golpista e colocou tropas à disposição. Já o comandante do Exército, general Freire Gomes, e o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, se negaram a participar da trama. Cid disse que Freire Gomes ficou irritadíssimo quando o almirante colocou as tropas à disposição. E afirmou que o general Freire Gomes entendia que não caberia um golpe de Estado, pois as instituições estavam funcionando, que não foi comprovada fraude nenhuma e que não cabia às Forças Armadas realizar o controle constitucional. Segundo Cid, Freire Gomes dizia que estavam romantizando o artigo 142 da Constituição e que tudo o que acontecesse seria um regime autoritário pelos próximos 30 anos, decorrente de um golpe militar. Mas que o ex-presidente Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas. Disse ainda que Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. Na delação, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro diz que as pessoas próximas ao presidente podiam ser divididas em 3 grupos. Um bem conservador, de linha bem política, que aconselhava o presidente a mandar o povo que estava acampado em frente a quartéis do Exército para casa. Como o senador Flávio Bolsonaro, filho do então presidente, e também o senador Ciro Nogueira, então ministro da Casa Civil. O outro grupo, segundo Cid, era formado por pessoas moderadas, que apesar de não concordar com o caminho que o Brasil estava indo, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições e que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado. Nesse grupo estavam generais da ativa que tinham mais contato com Bolsonaro, como Freire Gomes, que comandava o Exército, e os que defendiam que Bolsonaro deveria sair do país. E ainda os que Mauro Cid definia como radicais, e que era dividido em 2 grupos. Os menos radicais queriam achar uma fraude nas urnas, como o deputado Eduardo Pazuello, general da reserva e ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. O segundo grupo de radicais, de acordo com Cid, era a favor de um braço armado, gostaria de incentivar um golpe de Estado e queria que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe. Entre eles estavam o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Na delação, Cid falou sobre a venda de joias e relógios que o ex-presidente recebeu como representante do Estado brasileiro. Segundo o militar, Bolsonaro solicitou que ele realizasse a venda do kit ouro branco e dos relógios Rolex e Patek Philippe. Apenas ele e o ex-presidente sabiam das tratativas das vendas desses itens. As 2 vendas foram feitas nos Estados Unidos. Mauro Cid disse que vendeu os relógios por $68 mil e que o pagamento foi realizado na conta bancária de seu pai, Mauro César Lorena Cid.
O militar afirmou que efetuou a venda das demais joias em um centro especializado na cidade de Miami pelo valor de $18 mil e que o pagamento foi realizado em espécie. Cid diz que o dinheiro foi entregue a Bolsonaro quando ele voltou ao Brasil, de forma fracionada. Cid também revelou que as motociatas, passeios de motociclistas promovidos por Bolsonaro durante o mandato, eram financiadas com recursos públicos. Disse que a partir do momento que o ex-presidente decidiu andar de moto, o Gabinete de Segurança Institucional teve de comprar motos similares à do ex-presidente para poder acompanhá-lo e que acredita que os gastos com as motos e seu transporte eram pagos também com o cartão corporativo. Afirmou ainda que os gastos de hospedagem e alimentação dos servidores que faziam a segurança do presidente nas motociatas também eram arcados com o uso do cartão corporativo. Cid disse que o ex-presidente pediu que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, fosse monitorado e que o general da reserva Braga Neto entregou a Mauro Cid dinheiro vivo no Palácio da Alvorada para essa ação de monitoramento. Ele afirmou: "O general Braga Neto me entregou o dinheiro. Eu tenho quase certeza que foi no Alvorada. Até me lembro que eu botei na minha mesa ali na biblioteca do Alvorada e depois o De Oliveira veio buscar o dinheiro comigo no próprio Alvorada." De Oliveira é o major Rafael de Oliveira, que, segundo a PGR, dias depois começou a seguir o ministro do Supremo. Em outro depoimento, Mauro Cid afirmou que o relatório feito pelas Forças Armadas sobre o sistema eletrônico de votação concluiu que não houve fraude, mas Bolsonaro não aceitou a conclusão. Segundo Cid, o Ministério da Defesa alterou o documento final por determinação e insistência de Bolsonaro. Mas ainda assim, por falta de qualquer prova, o texto afirma apenas que não era possível dizer que não houve fraude. A Polícia Federal esclareceu que delação é uma ferramenta, mas não é prova. Tudo o que Mauro Cid disse teve de ser checado pelos investigadores. Ele fez o acordo de colaboração premiada na expectativa de receber alguns benefícios, como o perdão judicial ou a redução da pena a no máximo 2 anos de prisão. Mas isso só será definido no final do processo, quando o judiciário poderá avaliar a efetividade dessa colaboração. A defesa de Mauro Cid ainda não se pronunciou.